gostaria de chamar a atenção de que há várias maneiras de mentir. Há essencialmente três. Uma que é mais fácil de identificar, que é mentira pura. Uma coisa é A e diz-se que é B, e portanto isso é relativamente fácil de desmascarar. E outras são duas formas de mentira mais elaboradas, mas que também quem conhece a mentira, chamemos assim, sabe como elas se fazem. Que é a omissão da verdade, ou seja, evita-se dizer verdade, esconde-se a verdade, e outra é a sugestão de falsidade. Aquilo que se diz pretende sugerir um caminho que é falso. Ora, eu não tenho dúvida nenhuma, analisando as declarações do ministro Miguel Relvas, que ele mentiu das três formas. Ou seja, mentiu, propriamente dito, fez a sugestão de falsidade e fez a omissão da verdade. E, portanto, sobre isso não me sobra dúvida nenhuma. Basta comparar a sucessão de informações e basta ver como é que evoluem os depoimentos. Os depoimentos não evoluem porque o ministro esteja disposto a dar mais esclarecimentos, mas apenas porque tem que incorporar nos seus depoimentos o que a imprensa, entretanto, veio a decidir. Por exemplo, quando ele admite a existência de uma reunião empresarial. E a existência dessa reunião empresarial não é relevante porque não se pode, quando se está a fazer uma declaração no Parlamento, dizer que as relações são completamente superficiais e distantes com uma determinada personagem e depois admitir que no âmbito de uma atividade empresarial se tiveram reuniões, não foram apenas reuniões com muita gente, foram seguidas de almoços com muito menos gente. E, portanto, isso é talvez mais clara mentira, mas em relação à primeira versão e à segunda versão, mas depois tudo o resto, de facto, é uma omissão de verdade e uma sugestão de falsidade. Aliás, o Primeiro-Ministro no Parlamento também participou destas duas últimas formas, porque não adianta estar a dizer a toda a gente que nada daquilo que foi pedido se verificou, porque o que acontece de facto é que não se verificou. Não porque se possa provar que ninguém teve intenção de levar avante aquele plano, mas apenas porque as notícias dos jornais rebentaram com ele e, portanto, não se pode daí tirar nenhuma conclusão política. Aliás, a coisa ainda é mais grave quando se verifica que entre os encontros que o ministro Miguel Relvas teve encontros com pessoas envolvidas naquela lista enviada por Jorge Silva Carvalho. Isso é um aspecto. O segundo aspecto é que há aqui um problema muito complicado. A gente fala dos serviços em geral, mas está a falar normalmente de informações sobre pessoas, sobre portugueses. Ora, o CIED não é um serviço que tenha como objetivo investigar os problemas de segurança que envolvem os portugueses. É um serviço destinado a investigar externamente as ameaças à defesa do país. Portanto, tanto quanto eu saiba, Lisboa não é Moscovo, nem é o Cairo, nem é Bissau, e, portanto, há aqui um problema muito complicado. É como é que, à volta do CIED, um serviço cujo objetivo é essencialmente externo, se obtém informações, ou circulam informações, ou se desenvolvem atividades ilegais que são de natureza interna. Isso é um problema que, evidentemente, ainda torna esta questão mais grave, porque isto em si, de facto, compromete o serviço no seu conjunto. Outro aspecto é saber se existem em Portugal agrupamentos, associações criminosas destinadas a fazer espionagem privada. Seja no âmbito de empresas, seja no âmbito de iniciativas das pessoas. A única atividade que utiliza alguns destes métodos são os detetives privados e tem uma atividade altamente regulamentada. Fora disso, este tipo de recolhas de informação, este tipo de relatórios e tudo, só tem sentido ser feitos pelas polícias ou por serviços de informação. São os únicos que têm legitimidade para o fazer, com toda a proteção que é necessário que tenham em relação aos direitos e às liberdades individuais. Por último, há aqui uma questão central. A maioria do que se está a discutir hoje já era conhecida há vários meses. Ora, o que se verifica é que pessoas diretamente envolvidas há vários meses nestes acontecimentos, só agora, quando o relatório feito no âmbito da investigação criminal foram conhecidos, é que foram punidos. Sendo, aliás, que eu também não sei exatamente qual é a natureza da punição, porque não sei se isso significou demissão dos serviços ou significou apenas demissão dos cargos de chefia. E isto aponta para uma coisa muito complicada, que é a possibilidade de haver proteção política. Porque não se compreende, numa matéria desta gravidade, que um conjunto de pessoas que já estavam, já apareciam envolvidas em acontecimentos deste tipo, particularmente na passagem, pelo menos um que se conhece relativamente bem, que é a passagem de informações de dentro para fora, em direção do antigo responsável pelos serviços, tendo em conta que isto já é conhecido há vários meses, porque as notícias do Expresso saíram há vários meses, por que razão
é que, havendo possibilidade nestes serviços de atuações administrativas imediatas, por que razão é que foi preciso que houvesse um segundo elemento, nenhum inquérito resultou, nenhum inquérito deu qualquer resultado, portanto, aparentemente parece que os inquéritos internos e os inquéritos feitos para a hierarquia não chegam a resultado nenhum e, subitamente, o que, aliás, é também preocupante quanto à fiscalização destes serviços, o que se verifica é que é uma investigação criminal que, subitamente, utilizando também técnicas clássicas de investigação, descobre tudo isto e descobre o suficiente para poder haver medidas punitivas. A quem atribui a proteção política o Pacheco Pereira? A proteção tem que ser governamental, porque, desse ponto de vista, a proteção tem que vir da hierarquia. Porque eu não compreendo porque é que não se atuou há meses, quando isto é conhecido há meses. Nem se atua, porque agora dizem, fizeram-se inquéritos só na base da conclusão dos inquéritos. Nós estamos a falar de serviços de informação. Nos serviços de informação, as pessoas têm um estatuto que não é de mero funcionário público, é uma coisa que eu chamo a atenção, não são funcionários públicos, sujeitos a procedimentos administrativos típicos da função pública. São coisas suficientemente perigosas e arriscadas para ter que haver comportamentos expedidos em qualquer serviço de informação. Isto era praticamente imediato. Quando muito, mais tarde, se verificasse, através de um inquérito detalhado, que não havia razão para as medidas imediatas, punitivas ou de afastamento de responsabilidade dos lugares, de mandar para casa enquanto não se soubesse, então, nesse caso, haveria... Os serviços de informação não são coisas que se possam brincar. E depois, eu chamava a atenção que vale a pena ler os materiais publicados na Sábado e na Visão. Porque aí nós temos um retrato de uma coisa muito mais vasta que este problema com os serviços de informação. É como se subitamente a gente chegasse a uma árvore, cortasse a árvore e, como se sabe, depois podemos ler os círculos da árvore. O que nós temos é um retrato de como funciona uma parte da elite do poder em Portugal. Com todas as personagens habituais, políticos, jornalistas, que aliás se comportam em perfeito conúbio com os políticos, neste caso responsáveis de forças policiais e responsáveis de serviços de informação, membros das agências de comunicação com papel relevante, e nós verificamos, lendo com atenção, porque os detalhes são muito relevantes, particularmente na Visão, nós observamos como é que se fazem as coisas. Como é que é possível publicar centenas de mensagens falsas na internet para criar uma determinada impressão? Como é que se manipula o Twitter? Como é que se manipulam os comentários? Como é que se utiliza? Tudo isto mostra como nós estamos desprevenidos, como a sociedade portuguesa e as instâncias e o Estado está desprevenido em relação a uma atividade criminosa, porque há aqui muitos aspectos criminosos, de um pequeno grupo de pessoas, sendo que esse grupo de pessoas é quem há muito tempo tem poder em Portugal. Setores económicos e, portanto, que fornecem dinheiro, meios, capitais, empregos, políticos que circulam entre as empresas, muitas vezes empresas ligadas a Angola, ligadas a Cabo Verde, ligadas cuja atividade se desenvolve num terreno pertença de bancos que funcionam em alguns casos como offshores. Quer dizer, tudo isto é possível de conhecer e é conhecido há muito tempo. Ninguém mexe uma palha. Pacheco Pereira, o contra-ataque... Jornalistas que não só informam políticos sobre coisas que a ética e a deontologia jornalística os devia impedir, como atuam como middlemen, com os serviços de informação, com políticos, tentando travar notícias, colocar notícias, passar informações, passar as notícias, controlar os danos para uma determinada empresa de determinadas notícias, agências de comunicação em conúbio com os jornalistas, porque ainda alguém me há de explicar sobre a terra. Por que razão é que as agências de comunicação têm profissionais pagos para, de alguma maneira, influenciarem a imprensa, como é que elas passam para o terreno do jornalismo sem que haja aqui atos de corrupção? Quer dizer, tudo isto é o dia-a-dia da nossa vida política, é o dia-a-dia da nossa vida social. Portanto, vale a pena ler aqueles textos, vale a pena ler os detalhes, vale a pena ver os nomes, são sempre os mesmos. São Pacheco sempre Pereira, os mesmos. deixe-me fazer-lhe uma pergunta. O contra-ataque o duplo do Governo esta quarta-feira garante a sobrevivência política do Ministro Miguel Relvas? Essa questão é uma espécie de remake das coisas do Marcelo. Marcelo é que costuma colocar as coisas assim. Estava morto, está semiferido. É evidente que o Ministro está numa situação... E o Primeiro-Ministro, basta aparecer um dado qualquer, pequeno que seja, que entra em contradição com aquilo que foi dito,
e que, por muito esforço argumentativo, é cada vez mais difícil estar a remendar os dados. E o que se passa é que não há nenhuma garantia que mais coisas se venham a saber. Aliás, eu acho que a gente sabe muito pouco sobre tudo o que acontece, por uma razão muito simples. É que isto é o dia-a-dia e nós podemos saber o que aconteceu no dia A, 30 dias depois, um mês depois, mas na realidade não sabemos o que aconteceu 20 dias depois ou 15 dias depois, sendo que isto é uma prática diária, continuada, de atuação. Uma atuação é quase como uma respiração de certas áreas do poder em Portugal. O ministro Miguel Gávea é uma personagem menor em todo este processo, não é a personagem central deste processo. Diria Aliás, que o primeiro-ministro foi imprudente, um pouco como sugeria o António Lobo Xavier há uns minutos. Isso aí temos que perguntar sobre os mecanismos e as relações que unem o Primeiro-Ministro ao Ministro Miguel Gávea. O Ministro Miguel Gávea tem no Governo, como aliás o mesmo acontecia com outros ministros do Partido Socialista, o papel chamado que aparece nos filmes do facilitator. Quer dizer, a razão porque o Ministro Miguel Gávea é metido neste barulho é que é a pessoa a quem toda a gente se dirige para obter uma cunha, um favor, uma informação, um contacto, uma entrevista. Os governos têm sempre alguém nesta função, função exercida pelo aparelho partidário do modo geral. E, portanto, são pessoas centrais na relação entre o governo e os partidos, na relação entre presidentes das câmaras e ministros, que muitas vezes não têm tempo para os receber, eles metem uma cunha. E, portanto, isto funciona tudo assim. Mas agora a ligação entre o Primeiro-Ministro e Miguel Relvas não ficou muito mais estreita do ponto de vista do destino político deles enquanto governantes? Ficou, mas quer que lhe diga, eu sou cético em Portugal. Como se viu pela atitude da oposição, talvez com exceção do Bloco de Esquerda, mas com a atitude da oposição, em particular do PS, verdadeiramente ninguém está disposto a levar isto até ao fim. Porque também tem telhados de vidro, PS em particular, mas também por outra razão. As pessoas têm consciência que em Portugal, a maioria das pessoas, numa situação de crise económica, não são problemas de liberdade e de funcionamento e de práticas corretas no Estado que são centrais na vida política. Há muita indiferença sobre a liberdade de opinião, de expressão. Há muita indiferença. Eu vi isso no tempo do Sócrates. Estas questões são questões gravíssimas, como diz o Lobo Xavier, e ele tem toda a razão. Mas são questões que os políticos sabem têm pouco peso no funcionamento da sociedade. E, infelizmente, isso é um sinal do nosso atraso. Tem pouco peso. Estas questões derrubam governos noutros países. São centrais no debate político. Há certas práticas, quer dizer, o aparecimento de espionagem privada, no qual possa eventualmente aparecer. Alguém pensa que quando estavam a ser as grandes investigações feitas em Itália, por exemplo, que um ministro se sobrevivia, se andasse a almoçar e a jantar com pessoas que pudessem ser incriminadas da máfia. Alguém pensa nos Estados Unidos que alguém sobrevivia se estivesse associado aos homens do Watergate. Alguém não sobrevivia. Portanto, apesar de tudo, há países em que estas coisas também acontecem. A França é um país também esquisito. Vamos voltar a ouvir Lobo Xavier. Mas só para concluir, todos os agentes políticos sabem que o mais provável é que isto seja uma tempestade, passa e continua tudo na mesma. E isso é que é preocupante.